Meu nome é Marcelo Zarski e eu não entendo o hype do Parque dos Dinossauros. Essa é a apresentação do Frater Goy. Olha aí. Aqui é Isabel Cortez e eu quero dizer que Deus cria o dinossauro, Deus destrói o dinossauro. Deus cria o homem destrói Deus. O homem cria o dinossauro come o homem e a mulher herda a terra. Olha aí. Ai, ai. Vai, Maurão. Bom, eu sou o Mário e quero dizer que a vida encontra um meio e eu vou convencer o Zarski que existe um motivo para esse hype todo. Olha aí. Então, vamos lá, né? Hoje a gente está reunido aqui para falar sobre o Parque dos Dinossauros. Não, Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, que é igual ao primeiro filme, né? O nome é assim. E é isso aí, nós vamos falar sobre isso, tal. Lançou o filme novo há pouco tempo. Não vi o filme novo, já vou falando. Vi só os 2 últimos novos. Então eu não vou poder falar nada sobre o filme novo. Quem viu aí, avisa. A gente vai falar sobre o filme novo? Não, né? Ninguém. Claro. Eu já assisti. Vamos falar sobre tudo, Tá, então beleza. Avisando você, ouvinte, que vai ter spoiler do último filme. Se você não viu ainda, né? Então fique Vai por ter? conta. O Mário assistiu, ele falou. Bom. Mas eu não vou dar spoiler necessariamente, eu posso não dar spoiler. Então tá bom. Pode ser que tenha e pode ser que não. Então fique atento, ouvinte. É isso aí, Pô, depois. a confiança, cadê a confiança, rapaz? Depois- Não dá spoiler, eu não dou spoiler. Então fica a dica aí. Então a gente vai falar disso depois da vinheta. Cara, vamos lá. Bom, deixa eu só justificar minha fala do começo, porque o hype. Eu fiz uma piada, na real, assim. Eu tô ligado que dinossauro é legal, é massa e tal. Mas eu assisti, que pra mim, eu assisti os primeiros filmes, né? O primeiro de todos, assim, no cinema, né? E naquela época foi muito legal. Eu era criança, então, porra, né? Foi muito real ver um dinossauro daquele jeito no cinema, né? Porque a minha referência de monstros gigantes, vamos dizer assim, seres gigantes, era aquele filme da Odisseia. Não da Odisseia, aquele filme da Odisseia em stop motion que passava na sessão da tarde das antigas, eu não lembro o nome daquele filme. Então era muito tosco, né? Ou então os filmes, os desenhos as séries do Jaspion, do Jiraiya, né? Era essa a minha referência de seres gigantes. Quando eu vi o Jurassic Park, eu achei aquilo incrível, né, na época. Só que foi muito da minha infância, sabe? Então eu não tive tanto a pira de continuar vendo e procurando saber mais sobre isso daí, como o nosso amigo Mário ali tem, né? E outras pessoas têm. Por isso que eu falei do hype, não entendo o hype, mas é porque o Mário, ele é super. Ele tem o Parque dos Dinossauros miniatura na casa dele, cara. Sensacional. Deixa eu ver, mostra, de volta. Ostentando aí. Mas enfim. Tinha VHS da época. Parece que é 3D. É amarela ela? A fita é amarela? A fita é amarela. É amarela, né? Eu lembro quando eu loquei. amarela. Depois eu loquei, depois um pouco mais velho, quando o VHS ainda era amarelinho. Depois vinha as fitas tudo no padrão, daí não vinha mais assim, bonito. Mas enfim, essa é a minha fala, tipo assim, justificando minha fala do começo, né? Então eu não tive tanto, assim, apreço pela continuação da série, assim, vamos dizer assim, depois de adulto, assim. Mas eu entendo que, pô, é legal pra caramba, porque é uma parada que, né, existe, né? Não é fantasma, por exemplo. Fantasmas não existem, né? Só pra constar. Enfim. Cara, eu quero Passa a largar bola. uma bomba. Vocês já pararam para pensar que Newton morreu quando foi 1700 quanto? Newton Muito morreu, tempo vamos atrás. ver, Muito tempo atrás. 1727. E o primeiro fóssil de dinossauro só foi achado quase 100 anos depois. Opa! Ou seja, quando que foi o primeiro fóssil?
Ah, desde a Que acharam? antiguidade, Goya. Desde Hã? a antiguidade. Desde a antiguidade. Identificado como dinossauro, você está me perguntando? Vai lá, Iguanodon. especialista. Iguanodon? Quando? Sei lá quando foi coisa. Foi depois da morte do Newton. Eu Então, sei, na mas cabeça eles dele sabiam não da havia. existência. Não, eles sabiam da existência de bicho. Sabia nada. Sabia sim, Goya. Você não tem prova. Me mostre uma anotação dele. Ai, meu Deus, você quer que eu pegue o quê? A biografia do foto? Lyle, dos caras lá, todos? Tem foto? Não tem. Pelo amor de Deus. Velho. Ó, Newton não sabia que tinha dinossauro. O cara que inventou a física moderna. Goya, para. Não sabia, era tudo dragão, tá aí. Deixa eu explicar primeiro qual que é a minha relação com o Jurassic Park. Que eu vi que o Mário é super fã e meu caminho é parecido, mas não muito, né? Eu também vim dessa geração que assistiu criança. Eu assisti 8 vezes no cinema quando era criança. Depois assisti O Mundo Perdido. O terceiro, eu não me lembro se eu cheguei a ver no cinema, mas eu acho que conforme eu fui ficando mais velha, eu fui perdendo interesse, né? Até minha faculdade, né? Onde eu fiz geologia, né? Sou formada em geologia, né? E fiz minha iniciação científica, meu mestrado e meu doutorado em paleontologia, que é uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas aí que vem meu apreço por dinossauros, né? Mas é uma coisa assim, eu não trabalhava exatamente com dinossauros, né, que são vertebrados. Eu trabalhava com paleobotânica, então eu seria tipo a mocinha... Sattler. Exatamente, do Torelli Sattler, mas eu não trabalhava com plantas do Cretáceo, eu trabalhava com plantas mais antigas e depois eu estava trabalhando até com Cretáceo, quando eu parei de trabalhar com paleo. E essa sou eu, e eu também gosto muito de Jurassic Park, mas eu gosto também, eu preciso admitir que eu gosto mais dos primeiros filmes, e não tem como, principalmente do primeiro filme. O resto é meio que enrolação, sabe? Aí. Ok. Agora eu? Agora você. Bom, eu, desde muito novinho, eu gostava de dinossauros. Muito criança, assim. Eu gostava de animais, no geral. E morava em Curitiba, né? Piada de prédio e tal. Quase não via um bicho diferente na minha frente. Era mais na TV, tal, filmes. Era muito difícil ver um bicho diferente de um cachorro, um gato ou um pardal. Qualquer bicho minimamente diferente que eu via, eu já achava sensacional. A primeira vez que eu vi uma lagartixa, eu fiquei assim... Nossa, um réptil. Porque em Curitiba é muito difícil. Enfim, e fui me interessando por animais selvagens, e livros, e lendo, e animais grandes me impressionavam muito, assim, a ideia de um bicho grande. Então, baleias, eu gostava, ainda gosto muito. E dinossauros, lógico, cruzaram meu caminho. Eu perguntava para os meus pais, mas existiu mesmo isso? E eles falavam, existiu há muito tempo e tal. Eu ficava fascinado, maravilhado. Novinho, eu convenci minha mãe a comprar um livro em inglês para mim, eu nem sabia ler em português. Convenci ela a comprar um livro importado para mim, super caro, teve que convencer meu pai a comprar, tal. Tenho o livro até hoje. Enfim, crescendo, vendo um filminho ou outro de dinossauro era muito difícil, como o Marcel Zarski falou, os efeitos especiais eram ou algum animatrônico ou stop motion. Mas artes que seja mais bondoso com stop motion. Stop motion é uma técnica muito charmosa de cinema. É muito charmoso, é muito legal. É tosquinho? É. Mas é sensacional e é muito bonito também. É cinema puro aquilo, dos caras ter que movimentar cada pecinha assim, movimenta um pouquinho, tira uma foto. Movimenta um pouquinho, tira uma foto. Ficavam semanas para fazer uma cena. Mas realmente, você que é falso, tal, mas era bonito. Mário, deixa eu só falar uma coisa. Eu sou da época que eu assisti o King Kong lá de 35, que era stop motion. E o último filme feito em stop motion no cinema, que saiu para o grande circuito, foi Fúria de Titãs, né? Que eu também vi no cinema. E, cara, vocês sabem, acho que é disso que você está falando. Quando você é criança, cara, foda-se stop motion, foda-se efeito especial, porque aquilo entra na tua cabeça. Então é King Kong lutando com dinossauros, é dinossauro se mexendo, é Pegasus voando, no caso da mitologia grega lá, a Medusa,
Então, é a fantasia que vale. E, Acho Marcelo, Oh, você brocha todo mundo. não, deixa eu só fazer um parênteses aqui, rapidinho. Só um parênteses, Maurão, antes de você terminar. Não, eu não quis dizer que eu não quis desmerecer o stop motion. Eu só quis Já dizer que. desmereceu. Não, eu gosto, eu acho Tarde legal. demais. Não, A emenda vai sair pior que aquele somente. filme do Tim, aquele filme do Tim Burton, por exemplo, lá de stop motion é bom pra caramba. Aquele filme Fuga das Galinhas e tal. Mundo de Jack. Sim. Sim, Acho que o que agora eu quis falar que o último grande circuito assim era um filme com seres humanos ainda. Mas depois teve muita animação em stop motion ainda, né? Sim, Só não, mas Mundo de Jack, A Noiva Cadáver, Fuga das Sim. Galinhas, Wallace e Gromit. então muito não, legal. Mas eu tava te zoando, Marcelo. não tô liga. desmerecendo stop E não motion. não vai vir nenhum fãzaço de stop motion te atacar ou te Né? cancelar. Relaxa. Beleza. Ah, vai. Vamos espalhar. Mas enfim. Daí, eu acho que eu tava na minha adolescência, quando tava pra sair Jurassic Park. Eu gostava muito de cinema também, quando era criança, VHS e tal. Lia revista, comprava set. Mas tempos pré-internet era muito difícil conseguir alguma informação. Era de revistas mesmo. Trailer de filme no cinema era indispensável, porque era o contato que a gente tinha. Pôster de filme no cinema. Adorava chegar nos cinemas e olhar os posters, porque era o sinal de que algum filme estava vindo, você não sabia. Caderninho de jornal, tinha umas notinhas. Então, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, quando estava para sair Jurassic Park. E eu já sabia no horizonte que estava vindo, assim. Eu já tinha ouvido falar do livro, tinha saído nos Estados Unidos. Um amigo do meu pai me falou que tinha um livro de ficção científica sobre dinossauros e tal, e que o Spielberg ia filmar. Eu já fiquei, uau! Vai ser massa. Mas demorou um tempinho e tal. Daí em 93, tava para sair, né? E eu morava numa cidade do interior. Falei pro pai, vai sair tal filme, tal mês, vamos para alguma cidade, vamos para Londrina para assistir. Ele falou, vamos, beleza. E assim, vi algumas ceninhas, bem poucas na TV, passava, mas não mostrava quase nada. Era uma época legal, porque não mostrava quase nada dos filmes. Mesmo os trailers escondiam muito mais do que mostravam. E assim, quando fomos no cinema Ô, Mário. Oi. Não, eu só tava falando disso e eu me lembro de ver aquela cena, sabe, que que o dinossauro vai andando e aí aparece. Eu me lembro que a primeira imagem que eu tenho do Jurassic Park é aquela água, sabe, tremendo, assim. Que eu acho que eu Sim. vi que não sei se não era um trailer, era não sei, eram cenas do Acho que próximo filme. Acho que aparece no trailer, sim. E aparecia pegada sem aparecer nada, assim. Era muito bom. Isso. O primeiro trailer mostrava só pedaços dos dinossauros quase, o Dr. Alan Grant deitado na barriga de uma sombra de outro, um frame de outro, era muito misterioso. Mas daí chegamos lá no cinema, eu não tinha visto quase nada, sabia pouquíssimo do filme também. E, assim, posso dizer sem sombra de dúvida que a cena que aparece o primeiro dinossauro, que ele aparece de corpo inteiro, o Brachiosauro, que eles estão lá naquele jeep, eles chegam na ilha, tem toda aquela chegada épica e tal, daí eles param naquele lugar imenso, aquele gramado, assim, e daí aparece um dinossauro, o Brachiosauro andando, gigantesco, ocupando a tela toda. Aquilo foi realmente para mim, e eu tenho a impressão que para o cinema lotado inteiro, foi como ver um dinossauro vivo mesmo, sabe? E a reação dos personagens e aquela interjeição do cinema todo fazendo, sabe? Assim, foi um momento que cinema, personagens e plateia eram um só, sabe? Sentindo exatamente a mesma coisa. Era um dinossauro. E depois tudo que apareceu no filme, para nós, eram dinossauros mesmo, assim. Era muito realista para nós. Hoje em dia a gente sabe, a paleontologia evoluiu muito, a ciência evoluiu muito, a gente sabe que eles não eram bem daquele jeito e tal, mas naquele momento foi. E o filme foi maravilhoso. Não só isso, mas todo o filme foi sensacional. Até hoje é o meu filme preferido. Eu sei que existem filmes, centenas de filmes com roteiro melhor, atuações melhores, histórias melhores, mas não é uma coisa assim, não é uma coisa racional, é uma coisa emocional para mim. Ele ainda é meu filme favorito, que me causa uma reação mais gostosa assim de assistir.
O primeiro. Mas a gente vai falar dos Posso, outros depois. eu posso fazer uma pergunta? Eu vou fazer para a Isabel e daí depois o Mário responde. Eu vou perguntar primeiro para a nossa especialista Hum. em dinossauros. Por que existe esse fascínio e essa paixão? Por exemplo, o meu menino mais novo, Ulisses, ele hoje está com 17 anos e ele continua apaixonado por dinossauros. Então, eu também gostava quando era criança. E assim, eu vejo coisa racional. Talvez, assim, puta, isso existiu um dia, cara, existia isso, né? É uma coisa absurda. Mas por quê? Existe algum estudo em cima disso, do porquê é tão fascinante o dinossauro? Eu não sei, eu tenho a impressão, eu não sei se tem um estudo específico sobre isso, mas a minha impressão é que tem uma coisa de uma espécie de uma realidade fantástica que realmente existiu, sabe? Não é como alguns livros de ficção de fantasia, que eu não vou citar o nome hoje, que você tem uma coisa totalmente inventada, né? É uma realidade, né? É uma coisa que existem dados, existem informações, são coisas que acho que todo momento a gente tem novidade, né? Não, você vai acompanhando, cada hora aparece uma coisa nova e tal, né? E é interessante que eu acho que os dinossauros têm o fato deles serem grandes, né? E não sei, essa coisa um pouco de terror, uma coisa que mistura um pouco de ciência, um pouco de terror, junto com um bicho grande. Eu não sei, acho que junta muitos elementos, assim, sabe? E acho que isso acaba gerando, assim, acaba encantando, né? Tô acompanhando agora crianças de 10, 11 anos e elas adoram dinossauro, né? E eu acho muito engraçado, porque eu tive aquele álbum de figurinha do chocolate Nestlé, de dinossauros, eu tenho um álbum completo. Eu tinha aquela coleção que lançava cada vez um pedaço de dinossauro e que montava um esqueleto de dinossauro que brilhava no escuro. Eu tenho completo, eu tenho muita coisa ainda, sabe? Dessa minha fase da infância, né? Aí na vida adulta a gente acaba percebendo outras coisas, que assim, que existem outras coisas interessantes até mesmo dentro da paleontologia, assim, sabe? A gente acaba descobrindo que, sei lá, tem outros períodos que me encantam mais, assim, mais do que o Mesozoico, entendeu? Mais do que esse período de tantos milhões de anos que existiram os dinossauros. Existem outras coisas legais, assim, então podia ter sei lá, sei lá, Neógenos Park, uma coisa mais, sei lá, mais atual, com monstros mais recentes e que talvez também pudessem dar uma boa história, sabe? Seria legal. Com, sei Ah, lá, megafauna, sabe? sim. Animais da era glacial. Era glacial nem tanto, acho que mais megafauna, que você tinha preguiça gigante, Megatherium, esses bichos assim, mas eu acho que dinossauro acho que tem muita essa coisa de cultura pop também, né? Essa coisa meio Godzilla. Acho que começa por aí. Né? Falta o filme certo, talvez. Você falou. Ah, deixa eu responder Ah, também, tá. que acho que a Ah, pergunta era pergunta para mim pra você. também. Foi mal. Eu concordo com a Isabel, é por aí mesmo. Mas assim, desde criança nós gostamos de histórias de monstros. Os monstros nos fascinam, né? A gente gosta de histórias de contos de fadas, aquelas bem terríveis mesmo, aquelas mais sangrentas, do lobo mau e etc. E os monstros sempre fascinam. E os dinossauros foram monstros reais. Se você olhar por um aspecto, monstro no sentido de ser muito grande, e os carnívoros com seus dentes afiados, mas também havia os dinossauros pacíficos, mesmo os saurópodes pescoçudos e gigantescos, né? Eles não são apenas monstruosos, mas eles têm a sua beleza também. A paleontologia está sempre descobrindo alguma coisa, como a Isabel falou, então o assunto está sempre em voga, nunca se esgota. Sempre vai ser descoberto alguma coisa, né? Nunca vai se saber, vai se bater o carimbo e falar, eles eram assim e pronto, acabou. O espinossauro mesmo, por exemplo, é um animal que vem mudando e mudando e mudando cada vez mais, porque eles vão descobrindo mais coisas. Primeiro achavam que ele andava ereto, agora achavam que ele andava como um animal quadrúpede, hoje em dia já se acha que ele era um meio termo, um animal aquático. E desperta a imaginação, né? Um mundo de animais gigantes que existiu, que foi aqui mesmo,
onde a gente vive, de verdade. Você pensa em alienígenas, mas você pensa, tá, mas será que existem mesmo? Será que não existem? Fantasmas, existem mesmo? Não existem? Mas os dinossauros a gente sabe, existiram. Então, isso fascina demais. É muitos elementos, muitas coisas que podem causar esse fascínio. Só explicar aqui que eu falei da megafauna e não expliquei o que que era. A megafauna foi uma fauna existente. Fauna é bicho, né? Uma fauna, ou seja, bichos, mamíferos, né, muito grandes, que existiram durante um determinado tempo, alguns milhões de anos atrás, e que foram extintos, né? Inclusive, existem lendas na Amazônia que falam ainda que acredita-se que é desse contato com a megafauna, que é um monstro que tem a boca na barriga, não sei qual que é, e falam que seria o... É isso que eu tava falando, qual que é o nome? Agora me fugiu o nome. Que é a preguiça gigante. Seria A preguiça gigante, né? qual que é o nome? Megatherium. Megatherium, isso. E aí tem tartarugas, não bem tartarugas, espécies de tartarugas gigantes e variações de animais. Quer dizer, não é bem uma tartaruga, né? Seria um mamífero. Enfim, não vou falar bobagem. Enfim, tem diversos animais. E aí o resquício da megafauna são justamente alguns animais da África, tipo rinoceronte, acho que a girafa. Tinha o Paraceratherium, que era um rinoceronte gigante, né? Isso. Tem toda aquela evolução dos elefantes que é muito esquisita, mas tudo bem, a gente não tem eu tô aqui pra falar de evolução de. Mapinguari, isso mesmo. Mapinguari, falam que o Mapinguari é o Megatherium. Que existe uma. Que seria, mas é uma coisa meio. Não sei. Não sei também quando que ele desapareceu, como ele desapareceu, e tinha uns teóricos que falavam que ele era carnívoro. Enfim, poderia ser um bom filme, né? Um filme sobre essas coisas mais recentes, assim. O que eu ia falar aquela hora assim é que o próprio filme, né? O Jurassic Park é baseado num livro, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso, né? Vocês provavelmente devem ter lido o livro. Eu não li, só vi o filme. O Mauro, sabia, ele tem o livro. E tipo assim, mas assim, o grande. Ficou mega. Foi um hype muito grande nos anos 90 isso, né? Depois do filme. Até tava vendo, fazendo minha lição de casa pra gente gravar o podcast aqui. Eu tava vendo algumas matérias, por exemplo, tipo, na época que lançou o filme, aumentou, assim, a procura por estudo de dinossauros, procura de pessoas interessadas nisso, sabe? No assunto. E um monte de coisa, por exemplo, a família dinossauros, negócio, desenhos de dinossauro, sabe? Já tinham várias outras coisas, mas foi meio que uma mania, né, assim, disso, né? Até por causa do filme ter sido, assim, tanto... O filme ter sido um filme muito bom, assim, no sentido de produção para a época, de inovação, que pelo que eu estava vendo lá, o Spielberg não queria usar computação gráfica. Aí convenceram ele de usar, né? Mostraram algo, isso aqui fica bom você usar. Ele viu e falou, pô, vamos misturar. Aí ele misturou com os animatronics e assim vai. Mas foi uma mega febre nos anos 90, né? Isso, tipo assim, vocês acham, né? Vocês que estão mais por dentro, principalmente a Bel, né? Que acho que estudou um pouco mais nesse assunto. Mas assim, vocês acham que isso daí foi por causa do filme nos anos 90 ali? Ou já tinha-se sabe, um fascínio, uma procura que nem foi, por exemplo, as pirâmides do Egito, essas coisas assim? Ou foi porque foram descobrindo coisas mais novas, assim? O que vocês acham disso? Sempre teve esse fascínio ou é uma coisa mais nova, sabe? Isso daí, tipo, é mais depois do filme mesmo. Eu acho que já tava na modinha, né? Já rolava uma modinha nessa época. Eu acho que já tinha uma série de produtos, revistas sobre o tema. Ainda não era uma... Olha, deixa eu falar um pouquinho. Quando eu era criança, ainda tinha uma série que acho que se chamava Mundo Perdido, se não me engano. O Elo Perdido. O Elo Perdido, exatamente, que tinha o cara que dizia lá qual que era. Changa, né? Que eles falavam, quando ele via uma coisa que ele se surpreendia, ele dizia, o Changa, né?
Então já tinha, sabe? Eu acho que dinossauro, e se você for ver livro, você tem o Mundo Perdido, né, do Arthur Conan Doyle, o Elo Perdido, né, do Arthur Conan Doyle, É o mundo Não, e perdido. é o Mundo é, Perdido, É do mundo é Arthur Mundo Conan perdido. Doyle, é o Mundo Perdido. Perdido. O seriado que Isso. era o Elo Perdido. O Elo Perdido, Mundo Perdido, e que inclusive se passava na Amazônia, se eu não me engano, a história do livro do Conan Doyle, né? Uhum. Então, eu acho que Era. sempre foi, desde que começou essa coisa do pessoal a identificar cientificamente dinossauros, eu acho que sempre fascinou, e eu lembro de criança, que eu acho que o Parque dos Dinossauros, que eu acho que trouxe, essa noção de ser real, porque acho que foi a primeira vez que alguém mostrou um troço plausível, que até então era sempre algo sempre ligado ao fantástico e tal, e alguém disse, olha, com o que nós sabemos hoje era isso aqui, né? Ou, né? É óbvio que em termos de ficção, mas uma ficção plausível, e que daí estourou a cabeça da turma por causa disso, né? Porque pela primeira vez as pessoas enxergaram seriamente como seria um dinossauro, né? Um tiranossauro e tal. E Isso. o Mário falou, por mais que hoje você tenha revisões aí mil de toda do que se sabia nos anos 90, mas foi um troço que pela primeira vez ficou mais perto do real. Foi. E vocês querem saber, eu acho ainda que tem uma coisa meio encantadora, assim, do fato dele não ser exatamente muito preciso. Ele é também muito um retrato de uma época, né? Ele é um retrato de um momento. Vai falar, ah, não, porque lá ai, meu Deus, os Velociraptors têm penas. Isso atualmente é consenso, todo mundo sabe que tem pena, sabe? Já é uma coisa. Todos esses dinossauros pequenininhos, né? Principalmente os Sim. carnívoros, todos têm penas, né? E já tá tudo bem, Uhum. todo mundo já aceitou que é isso. Mas é legal porque é uma espécie de um retrato de uma época, né? Um retrato de como as pessoas pensavam, a questão da genética, que era uma coisa que não era muito tema, falada, a ideia de você fazer reconstruir um ser a partir do sangue. Eu não sei, acho que apresenta uma série de conceitos novos que foram muito importantes ali para a década de 90, né? Para aquele momento. Acho que atualmente não tem tanta graça. Inclusive, essa é uma crítica minha ao filme novo, assim, sabe? Falta alguma coisa, falta um encantamento, sabe? E o Jurassic Park, o primeiro, tem muita essa coisa do encantamento, assim, para além das coisas que você tá vendo numa tela, as reconstituições e tal, tem uma coisa, né, de várias coisas aparecendo, coisas que a gente nunca tinha visto, assim. Eu, pelo menos como criança, nunca tinha cogitado a hipótese, né? E Sim. lembrando, A teoria era muito bacana, né? só Toda. completando, viu, Mário? Só completando rapidinho a Isabel, só para ter ideia do que ela falou aí dessa coisa da genética, lembre que a Dolly, que é aquela, né, a ovelha que foi clonada, em 97, ainda foi 4 anos depois. Então ele Sim. antecipa esse tipo de coisa. Então, só para a turma entender que hoje você, é uma coisa que eu sempre falo com o Marcelo, você olhar para trás, você tende a achatar a realidade. Isso diminui a importância, né? Tem Sim. isso. Esses conceitos científicos de clonagem e tal, já existiam há muito tempo, né? Demorou um pouco até começar a ser aplicado, mas a ideia do filme também é baseada em conceitos científicos que já existiam, né? Não foi o autor que criou, mas ele pegou e fez a história. O livro, inclusive, é muito mais científico, tem muitos mais fatos científicos, biológicos e matemáticos e de física e tal. Mas o filme ele foi muito bem sucedido por ser tão verossímil em tudo. Não são apenas os dinossauros, mas todo o parque, todos os elementos de cena são muito críveis, assim. Parece realmente um parque que foi criado ali para atrair o público, para as pessoas irem e gostarem. Praticamente uma Disneylândia dos dinossauros. É o que foi imaginado. O primeiro filme, inclusive, é o que tem os melhores elementos de cena, assim. Esse portão que está aí no cenário dos Zdarsky, o visual dos carros, dos automóveis, dos objetos que estavam dentro.
cada mapa, cada parede lá de dentro daquele centro de visitantes, tudo é muito bem pensado, tudo bem detalhadinho, assim. É Então tudo Spielberg, isso né? ajuda muito na... É Spielberg. O Spielberg no seu melhor, essa que é a né? diferença. É Essa que é a Spielberg no seu diferença. melhor. Exato. Então, o Spielberg ali no seu melhor, dando seu coração pelo projeto. Cada detalhe te coloca dentro do filme o tempo todo. Você nunca sai do filme. Assim, o filme tem umas falhas, uns problemas, erros de filme mesmo, que você vai percebendo com o tempo, quando você assiste 100, 200 vezes, como eu faço. Que problema. Mas assim, você nunca percebe. Não, falha boba, de que todo filme tem, sabe? Continuismo, Erro de continuidade, erro de continuidade, por exemplo, ou uma coisa ou outra. Mas é coisa que você não percebe nas primeiras vezes que você assiste, porque você está tão envolvido, tão maravilhado e tanta adrenalina, você só vai perceber mais lá pra frente, quando você estiver assistindo pela 7ª, 8ª vez e tal. E enfim, é muito foda. Mas esse é um Spielberg dos bons. O Spielberg do Mundo Perdido, eu acho que ele já se perdeu um pouquinho. É a minha opinião. E assim, falando do Spielberg, cara, ele no mesmo ano ele dirigiu a Lista de Schindler. Cara, né, o Jurassic Park foi uma mega, tipo, assim, foi mega foda. E no mesmo ano, a Lista de Schindler, um puta filme foda. E parece que ele produziu uma série também, ER, não sei, que é o Plantão Médico, uma coisa assim, se ele tava envolvido também, que é do mesmo ano também, cara, assim, então o cara... Porra. E é do mesmo autor de Jurassic Park, inclusive. O ER, né? Michael Crichton. É, isso mesmo. Ele que idealizou o ER. Então uma coisa Spielberg, inclusive, dirigiu, em alguns momentos, a agenda dos dois filmes, A Lista de Schindler e Jurassic Park. Foram no mesmo tempo, sabe? Mesmo período de tempo. Ele teve que dirigir algumas cenas à distância, assim. Ele até antecipou as videochamadas. Olha aí, o Google Meeting deve muito a ele. Mas deixa eu falar uma parada. Tipo assim, a gente tá falando bastante desse fascínio do filme, dos dinossauros e tal. Tipo assim, o que rola, não sei, eu vi os primeiros filmes, né? O primeiro filme rola toda essa coisa da fantasia, do parque e tal. Aí tem toda essa história... lá, cara, quem não viu o filme ainda, foda-se, né? Porque, pô, o filme tem quase 40 anos, né? Né? Tipo assim, lá, que o cara vai roubar os genes lá do negócio, parará, né, e tal. Então tem toda aquela história envolver, que você fica envolvido, daí o dinossauro escapa, daí você, puto, o dinossauro vai pegar eles, daí o T-Rex vai lá. E tipo assim, os outros filmes, eles já vão pra uma outra coisa. Eu lembro bastante do terceiro, que eles vão pra ilha pra resgatar alguém que tá lá, e daí a ilha tá abandonada, daí tá todo mundo lá, os dinossauros. Agora esses filmes novos, assim, eu vi os dois últimos, né? Então agora eu posso falar, né, Bel? Sobre o que eu tava falando antes. E dá a impressão de que eles tentaram resgatar, não vi o último, né? Tentaram resgatar toda aquela coisa do primeiro filme, vamos reabrir o parque, que era, né, no futuro, então a gente vai recriar aqui, fazer dinossauro híbrido. Daí ele parece que ele não consegue, parece que ele é um filme, logicamente tem o fator tipo saudosismo e nostalgia nosso, né, que assistiu lá o começo e tal, mas não sei, dá a impressão de que ele não consegue fazer o que ele quer fazer. Só que ao mesmo tempo... chega lá. Exatamente. Só que ao mesmo tempo ele tem uma parada que eu acho interessante, que isso... Eu não sei se nos primeiros filmes eu não percebi tanto isso. Que é o lance de uma crítica ao por exemplo, quanto o ser humano consegue querer manipular a natureza, vamos dizer assim. Porque lá eles criam um dinossauro híbrido com um monte de bicho para ser uma máquina assassina, parará. E meio que, sabe, rola essa coisa. Daí eu sei que no penúltimo rola um leilão, tem uma galera que quer comprar dinossauro e não sei o que, sabe? O quanto que o ser humano pode ser... É podre, né? Como o Goya já falou várias vezes, né? Tipo assim, rola essa crítica daí, assim, sabe? Que eu acho que é esse que é o... Pra mim, né? Vendo esses filmes mais recentes, que é a coisa do filme. É meio que toda essa crítica social que rola ali envolvendo os dinossauros, assim, sabe? Não é tanto aquele lance do nossa, dinossauros e tal, que nem a gente teve no primeiro filme. Vocês falaram lá das cenas, né? A Bel falou lá da cena da pegada.
E uma cena que me impactou no primeiro filme, quando eu vi no cinema, foi realmente a cena que você falou, Mário, que é a cena do... Eu não sabia o nome desse dinossauro, mas é aquele dinossauro com pescoção, né? Que eles param o Jeep, daí o cara fala, caralho, olha lá o dinossauro. Aí o tiozinho lá, como que é o nome daquele? Que é o... que esse ator aí, ele faleceu, né, esse ator, né, o velhinho, né? Richard Attenborough. Que é o cara que dirigiu o Chaplin, né, cara? Tipo, que o Chaplin do Robert Downey Jr. Ele era diretor também. Então, daí ele fala, daí ele fica todo, tipo assim, olhando, né, a galera fascinada. E realmente, cara, é uma cena que, quando você vê no cinema, naquela época, você olha e você fala, mano, é um dinossauro de verdade. Tipo assim, eu tive essa sensação que você teve, que acho que o cinema inteiro deve ter tido na época, assim, sabe? E eu lembro que foi um filme que eu vi no cinema... poucos os filmes que eu vi no cinema aqui, porque a gente teve um cinema que era muito bom na época, assim, bem grande, e acabou fechando. A gente ficou um tempão, anos sem cinema, então às vezes rolavam umas sessões que em época de eleição os políticos traziam, sabe, umas coisas assim. Então eu vi algumas coisas. Jurassic Park foi um que eu vi na época mesmo, sabe, e eu fiquei fascinado. Depois eu vi os filmes dos Trapalhões, umas coisas assim. Mas não veio ao caso. Mas, assim, realmente foi essa coisa. Mas, voltando lá para os filmes novos. Então, assim, o que eu vejo deles é talvez essa visão crítica. E não tanto esse fascínio do dinossauro, sabe? Vocês assistiram? Como vocês enxergam? Vocês veem dessa forma também ou não? Ou, sei lá, qual que é a de vocês? Com relação aos novos? Posso falar que eu acho? Eu acho que eu sou tipo o... Ai, meu Deus, qual é o nome do matemático lá? Ian Malcolm. Ian Malcolm. Eu sou igual a ele. Eu acho que os dinossauros têm que acabar nos filmes. Sabe? Eu falei, deixa aquela ilha lá, sabe, explodir e tudo morrer, sabe? Eu sou meio dessa filosofia. E eu me assustei muito com esse... foi o penúltimo filme, né? Que eu nem lembro, nem sei o nome. O quinto da série, né? Que, sei lá, tem uma sociedade protetora dos dinossauros. Aí eu falei, meu Deus, pra quê, sabe? Pra quê? Pra quê? E aí é muito uma coisa de espírito da época, né? Porque, sei lá, no primeiro filme a gente queria mais que os Velociraptors morressem mesmo, né? Aquele Velociraptor é um horror, sabe? E aí nesse filme novo tem toda essa coisa meio, não sei, meio demagoga, meio coisa fofinha, assim, isso me deixou, assim, muito irritada, assim, sabe? Esses dinossauros bonzinhos, assim, os dinossauros... Agora o Velociraptor é bonzinho, né? Nos últimos filmes, agora o Velociraptor virou um santo, assim. Aquele Velociraptor que tinha toda aquela cena dele perseguindo a menina na cozinha, né? Que eu acho que é uma das cenas mais tensas, que eu me lembro de assistir criança e ficar fechando os olhos, porque eu não aguentava de tão tensa que era aquelas cenas. E aí agora o Velociraptor é bonzinho, sabe? Eu detesto. O Tiranossauro Rex também virou bonzinho, sempre é, tipo, geneticamente modificado, que é o do mal, né? E eu acho isso meio besta, assim, pra falar a verdade. Eu não gosto muito desse papo atual. Eu acho que os dinossauros tinham que ter morrido sim no penúltimo filme, que ninguém precisava de mais dinossauro, sabe? Sei lá, inventasse outra desculpa, inventasse que saiu voando e que nem o Mundo Perdido, né? O Mundo Perdido é em outra ilha, não é? Então, recupera lá outra ilha. Em outra. Sabe? Então, sei lá, eu não sei. Eu acho meio muito assim pra minha cabeça, sabe? Bom, eu assim... Vai lá, Anderson. Não, eu acho que o problema maior é tudo virar coisa para ter herói e sempre os monstros são maus e são monstros a serem eliminados, que eu acho que isso cria acho que isso alimenta, inclusive o que eu acho contra hoje, é que isso alimenta uma visão predadora do ser humano. Então, eternamente predador. Eu tenho que matar aquilo que é diferente para ser exterminado, né? Dinossauro, Goya. É um dinossauro, não é gente, ele não tem empatia. Dinossauro não tem empatia. Você acha que o Velociraptor... Coisa falsa, aquele dinossauro lá empático, ele, caralho, não sei... Não é ser empático. Não é ser empático, mas é a questão do ser humano, de novo, aí é o meu lado, que eu acho que o ser humano é podre. Então, assim, primeiro ET, se aparecer um ET bonzinho na frente do ser humano, primeiro ele estraçalha, vamos dissecar, em vez de conversar e entender o cara. E acho que o grande problema de todos os filmes é que perpetua o estereótipo do ser humano, o caçador, o predador mor, o destruidor mor.
Cara, é esse o recado que você está dando para a criança, que nem hoje a gente não dá mais revólver para a criança e tal, porque sabe que de alguma forma estimula algum tipo de violência, alguma coisa assim, né? Você também vai estar estimulando as pessoas que, né, por exemplo, o primeiro filme tinha a perspectiva de ser algo bom e algo se corrompeu e acabou tudo ali. Beleza. Agora, numa certa altura para frente, assim, o troço já vem deturpado, já tem dinossauros, temos que ir lá salvar as pessoas, destruir o que tem lá de dinossauro e acabou. E é isso que eu acho que perde o tesão. Chega, sabe? Me cansa um pouco isso de ver o ser humano sempre como o espírito de porco que quer destruir tudo. Para mim é isso que cansa. No primeiro filme tem esse lance do dinossauro ser mais assim, selvagem mesmo, né? Tipo, tipo, que nem... Posso fala lá, dar fala meus lá, apontamentos? fala. É que tem muita coisa a ser dita sobre tudo isso, então eu tenho que organizar os pensamentos. Primeiro eu tenho que dizer que eu sou do outro lado, eu discordo totalmente da Isabel. Eu adoro ver os dinossauros sobrevivendo, acho que eles merecem viver. Tá? Se eles são bons, se eles são maus, se eles são feios, se eles são empáticos ou não me interessa. Eu sou daquele que acha que o bicho tem que viver pelo que ele é. Ele pode querer me matar, mas eu acho que ele tem que viver porque ele é sensacional e é uma coisa muito valiosa e muito preciosa. É o bicho enquanto bicho, né? Simplesmente por existir, exato. É que o problema Mas, assim, é que eu acho que o bicho enquanto bicho, ele não tem tantos sentimentos e não tem toda essa coisa, sabe? Uma cara de sofrimento. Mas ele tem sentimento pelos... Não tem, Mário. É um lagarto. Pela espécie dele, entendeu? Mário. Não tem. Eles eram animais de sangue quente. Eles eram amigos. Eles eram animais de sangue quente. Eles eram grandes. Eles com certeza tinham algum tipo de inteligência. As aves têm inteligência. As aves têm inteligência. Os dinossauros avianos não teriam? Não, o problema é o seguinte, eles não são empáticos. Teriam inteligência. Mas eu não tô discutindo isso. Se é ou não é, isso pra mim caguei. não importa. Eu gosto de ver os dinossauros vivos. Tá? Aqueles filmes que terminavam assim, não, vamos deixar eles lá na ilha, tal, eu falava, mas deixa na ilha. Deixa na ilha e pronto, acaba. Mas assim, realmente é o problema. O problema começa porque nos anos 90, como que se fazia continuações de filmes? Você não pensava neles como uma franquia exatamente. Você lançava e se fizesse sucesso, vamos fazer outro. Vamos fazer outro, mas aí fazia com uma equipe totalmente diferente, diretor diferente, às vezes ator diferente. E assim, você não pensava realmente numa saga. Tá? Acho que foi depois do Senhor dos Anéis que isso começou a ser tratado com mais cuidado. Não, veio Star Wars antes, né? Mas Star Wars era meio que um caso isolado. Daí veio o Senhor dos Anéis que meio que abriu os olhos que aquilo podia ser replicado. A franquia Jurassic Park é judiadinha mesmo. É judiada. O segundo filme, assim, ele passou por muitos problemas de produção. O próprio Steven Spielberg não cansou do projeto na metade, aparentemente. Você vê que ele não fez aquele filme com o coração. É um filme muito quebrado. É um filme que as duas metades dele não conversam, assim, a metade inicial e a metade final. O 3 é uma bagunça completa. Ele é um filme que começou a ser filmado sem roteiro nenhum. A gente tem até que parabenizar o Joy Johnston por ele ter conseguido fazer alguma coisa que tem início, meio e fim. E agora, a saga Jurassic World ela foi pensada como uma franquia. Mas, assim, é difícil se comparar com Spielberg, né? Não é só pela nostalgia. O primeiro filme é bom mesmo. Ele é assistido hoje, as pessoas veem que ele é bom mesmo. E ficou uma coisa mais genérica, no caso, né? Assim, no primeiro filme, o Tiranossauro ele é um herói involuntário. Ele salva os caras simplesmente porque ele quer comer os Raptors e come ali no momento final, salva eles. Eles colocaram na cabeça, não, o Tiranossauro tem que ser o herói de todo filme.
Então, acontece exatamente a mesma coisa em vários filmes. O Tiranossauro salva o pessoal involuntariamente, né? Ainda não ficou amigo de ninguém, mas salva involuntariamente. Tem esse lance do Raptor bonzinho, que é meio chato mesmo. Eu preferia ver os Velociraptors como vilões, tá? Eles ainda tentam manter assim uma coisa, tipo, o Velociraptor nunca virou um cachorrinho que o herói passa a mão, assim. O Velociraptor não deixa fazer carinho, sempre fica meio à distância. Mas é um herói, assim, tal. Virou uma coisa bem maniqueísta nesse sentido. Eu não sou fã do Jurassic World, do Jurassic World Fallen Kingdom, que é o segundo da série. Mas para minha grande surpresa, eu gostei do último. Eu gostei desse agora. Eu assisti esse final de semana agora e legitimamente gostei. Tá? Eu realmente posso dizer que não gostava do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, mas esse último eu gostei. Acho que tem elementos muito interessantes. Acho que a ação funciona. Acho que a nostalgia funciona. E acho que fizeram uma história coerente. Tem defeitos? Tem vários defeitos. Mas é um filme que eu consegui gostar e sem fazer esforço, porque eu não faço esforço para gostar de nada, sabe? Eu não passo pano assim para as coisas. Mas esse último é bacana. O Zarsky me proibiu de dar spoilers, né? Ô, Mário, eu queria te perguntar uma coisa sobre o penúltimo. Posso perguntar uma coisa sobre o penúltimo? Você não sentiu que tinha muitas cenas no penúltimo que se remetiam ao primeiro? Aquela menininha era muito parecida. A menina era muito parecida com a menina. Tinha aquela cena do forno, e aí aparece um paralelo. Uma série de cenas com aquela menina, sabe? Toda a perseguição dela. Aquela hora que ela entra no elevador, aí ele me lembrava o forno. Aí tem uma hora que ela igualzinho, que ela tá andando assim, passa a cortina dela e tem um dinossauro atrás da cortina. Me lembrou também o primeiro filme. Tem. Eu tenho a impressão que ia ter muita citação, assim, nesse último ao primeiro, coisa que eu não tinha sentido até agora, assim, sabe? Eu não sei se esse novo tem mais. Tem mesmo. O Jurassic World também, acho que tem algumas coisas meio parecidas. Eles homenageiam bastante, assim. Eles podiam até dar uma segurada nas homenagens, né? Mas eles homenageiam bastante. Realmente, a menininha tem umas semelhanças com as crianças do primeiro filme. É verdade. Mas esse último, apesar dos fanservices, eu achei que os fanservices funcionam melhor. Eles trazem todo o elenco de novo, assim, os principais. Tem todo o elenco? Só os três principais mesmo. O Dr. Alan Grant, a Ellie Sattler e o Ian Malcolm. Os três estão ali de volta. E o Mosca. Eu lembrava ele do Mosca. Eles funcionam. Aquele ator é sensacional. E eles funcionam muito bem, sabe? Eles funcionam muito bem, assim, de volta. Os personagens deles estão incríveis, assim. Parece uma evolução do que seriam os personagens deles naqueles filmes mesmo. E esse último filme, eu tô vendo que ele está sendo muito malhado por várias questões diferentes, assim, tal. E eu sei lá, cada um com seu cada um. Eu achei bem bacana esse último, assim. Curti. Tem que assistir agora, né? Agora eu sou obrigada a assistir. Mas é engraçado, né? Não sei se é o filme que vai fazer você mudar de opinião, não sei mesmo. Mas eu acho que tem coisas bem interessantes, assim. Tem uma coisa que acontece no meio do filme que é até bem dolorosa, porque você vê exatamente o que os seres humanos fariam com dinossauros, assim. E não de uma forma boa, assim, uma forma bem cruel. É que eu não sou muito apegada. É porque quando a gente é paleontólogo, a gente tem que ser meio desapegado, sabe? Você trabalha só com bicho morto, entendeu? Então você fala que tá morto mesmo, sabe? Que diferença faz? Sabe? Eu só lido com cadáveres, então. A gente não tem essa coisa meio sentimental. Eu fiz veterinária e continuo gostando de bicho. Eu só gosto de bicho morto. Eu continuo gostando de bicho vivo. Apesar de ter trabalhado com muitos animais mortos, eu continuo gostando de animal vivo. Então, não sei. Tem até uma paleoveterinária, né? Eu achei uma loucura. Eu falei, olha, uma paleoveterinária. Eu nunca tinha pensado nessa hipótese de ter uma paleoveterinária no mundo paralelo de Jurassic Park. Isso eu achei legal, pra falar a verdade. Sim. Eu falei, nossa, que criativo. Deixa eu perguntar pra vocês aí. Por exemplo, a
toda a recriação, né, dos dinossauros na história dos filmes, né? É através lá do sangue que tem contido no mosquito que tá fossilizado no âmbar lá, né? No âmbar, isso. É plausível qualquer coisa disso daí ou não? Não, né? Não. É muito difícil, né? O primeiro problema é que eles recriam dinossauros de diferentes épocas, né? Então, sei lá, o mosquitinho teria que ter vivido muito tempo, né? Pra ter bicado ali, É que são ali. são vários mosquitos, né? São vários mosquitos. Mas Mosquitos. assim, Tem as minas de âmbar e tal. Mas é forçado. Não dá. Nossa, eles conseguem achar um mosquito que tem exatamente aquela espécie mais popular e justamente aquele mosquito que tem aquela espécie que é gigantona, que compete com o tiranossauro. São, assim, liberdades poéticas que a gente releva, se a gente quer ver alguma coisa. Eu relevo bastante. Não faz sentido. Não, mas mesmo assim, porque também a questão do âmbar não é uma coisa muito comum, né? Não. Você ter um âmbar, assim, com um intervalo de tempo tão grande também não é comum. Você ter, sei lá, um depósito contínuo, eu acho que é impossível, né? Então, eu acho pouco verossímil. Também tem a questão da reconstituição, né? Porque aí o DNA sofre degradação e não teria como você refazer o dinossauro. É bem surrealista essa parte, sabe? É bem... Não dá certo. Não conseguiriam fazer nenhum. Não conseguiriam fazer. Imagina um primeiro, parque, entendeu? né? Mas a ideia que é. Não, que é certeza, bacana, não. né? Pra um filme. Com certeza. Então, o elemento fantasia, a ideia é bacana. É igual. O mosquitinho vai lá, pica o dinossauro, fica com sangue na barriguinha, é preservado de alguma forma, eles vão lá, tiram o sangue dele, milhões de anos depois. É igual o lance da viagem de viagem no tempo, né? Eu sou muito fascinado por ficção de viagem no tempo, assim, filmes de viagem no tempo e séries e tal. Eu acho muito legal. Só que você tá ligado que, mano, é muito, mas muito improvável que aconteça, né? Do jeito que é colocado, né? Você fazer uma máquina que você volta pro passado, não sei o quê, ou vai pro futuro. Mas eu acho tão legal, cara. Uma DeLorean. Sim, sim. Eu acho tão legal essa vibe, assim, sabe? Eu acho interessante de pensar. Eu falei, nossa, já pensou... Né? É que vai da suspensão da descrença, entendeu? Exatamente. Cada filme é um pacto. É um pacto do diretor, dos realizadores do filme com a plateia. O diretor tem que colocar alguma coisa verossímil, crível, o suficiente pra gente suspender nossa descrença. Sim. Se o diretor não entrega algo que possa nos convencer, um mínimo, pra gente fazer a nossa parte, né, e suspender nossa descrença, daí não dá certo. Daí fica um filme ruim, um filme que a gente não acredita, um filme que a gente não presta atenção. Esse que é o lance. Bom, uma coisa falando do filme também que eu tava vendo que o diretor fez muito, cara, no primeiro principalmente. Eu não sei como é que esses últimos, se é só computação gráfica. Acho que é só computação gráfica agora, né? Não tem mais por que fazer animatronics. Mas todos têm animatrônico. Todos têm animatrônico. Os novos ainda. também? Mesmo que em menor grau tem. Todos têm animatrônico. Tá. Menos. Alguns menos. Esse último eles fizeram bastante animatrônico. Mas nenhum se compara. Nenhum primeiro, se compara né? dos dois do primeiro filme, até do segundo. Sim. Que ainda era o Stan Winston que trabalhava, no terceiro também. O cara era gênio, o estúdio dele era sensacional. Os animatrônicos dele respiravam, entendeu? Os de hoje em dia parece que os caras não conseguem atingir o mesmo nível. Mas tem animatrônico, sim. Não sabia não. Então, mas assim, você vê que no primeiro, por exemplo, pra época, né, 93, né, não sei quando que o filme começou a ser produzido, mas eles faziam cenas, por exemplo, eles abusavam de cenas assim pra tentar maquiar um pouco também pra não ficar estranho, pra ter aquele lance de não ter o vale da estranheza, tá ligado? Assim... Que é, por exemplo, a cena do T-Rex, por exemplo, quando tá chovendo, então chuva já é um granulado que você coloca na imagem, tipo assim, que já vai dar uma disfarçada em várias coisas. Então tem várias coisinhas que eu tava vendo que eles foram fazendo, que dá essa, como que eu posso dizer, essa escondida, né, e deixa o negócio mais próximo do real, não tão estranho. Porque se você faz um dinossauro, por exemplo, que nem aquele filme da Disney, Dinossauro. Pô, Jurassic Park envelheceu bem pra caramba. Eu tava revendo o primeiro filme hoje, pra gente gravar. Cara, você assiste e fala, meu, como que eles fizeram esse dinossauro tão real, assim, naquela época, né? É muito, assim, lógico, você olha, você sabe que é de mentira.
comparando com hoje. Mas é muito bem feito, cara. Em 93, mano, tem quase 40 anos, né? Tipo, se for ver assim, né? É muito bem feito. Quase 30. É, quase 30, desculpa. Quase 30 anos. rapaz. Desculpa. Eu tô confundindo com. Desculpa. Quase 30 anos. É verdade. Nossa. Enfim. Mas assim. O esclerosado é a idade chegando, né? Eu tenho quase 40. Mas enfim, um filme, por exemplo, aquele filme Dinossauro, acho que é Dinossauros, da Disney, que lançou todo em 3D, todo feito em computação gráfica e não sei o quê. Você vê hoje, é esquisito, cara. Você vê que não é. Você vê que é mentira, sabe? E era pra ser um filme mega foda, pra época, assim, também. Que é sei lá de quando que é, 97, sei lá quando que é aquele filme. Então, tem toda essa coisa. E lá no Jurassic Park, porra, foi algo mega inovador, assim, sabe? E eles usavam dessas coisinhas, né? Tipo, fazer, tipo, dar uma escondida o máximo, usar animatronics mesclando com CGI. Tem uma cena do T-Rex andando que é da T-Rex, né? Porque era todas fêmeas, né? Assim, andando, porque que foi feito computação. Aí você olha, é muito, sabe? É muito real, assim, tudo, né, cara? E outra coisa, né? O parque, né? O cenário do parque, aquela cena que as caminhonetas deles, os jipes lá caem, né? Saem dos trilhos e caem naquela valeta, assim. Cara, aquilo é muito real, mano. Tipo, você fica agoniado e quando cai, você fala, nossa, mano, tipo assim, é um cenário, mas você olha e você fala assim, caralho, mano, será que eles construíram um muro desse tamanho, sabe? Parece uma barragem, um negócio assim, sabe? Então, umas coisas assim muito incríveis, assim, pra época, assim, sabe? Que não sei se esses novos têm tanto isso, sabe? Porque fica meio. Sabe qual foi o último filme? O último grande filme de Hollywood que usou cenários de verdade na maioria das cenas? Não. Foi Desventuras em Série. Ah, Filme já antiguinho. já antigo, né? Hoje em dia, a maior parte é chroma key. Chroma key que eles usam. Agora eles estão usando muito aquelas pouco cenário, telas de LED também, né? Você tá ligado? Usam umas telas, Que é assim, mais- já vai passando o cenário do que é mais filme real, né, atrás, assim. integra. Aham, Eu acho que se perdeu alguma coisinha, aham. sabe, na maioria dos filmes, assim, né? Sim. Ficou... O CGI é algo... É um instrumento. Deveria ser apenas um instrumento a ser utilizado no momento certo. Isso aí que você está falando, Jurassic Park, com CGI, eles foram muito espertos, né? Tinha cena que era melhor usar o animatrônico, né? Quando estava muito perto, quando tinha que encostar nas pessoas e tal. E tinha cena que era melhor usar o CGI, porque era o animal inteiro, se movimentando, correndo, coisa que o animatrônico não conseguia. Hoje em dia parece que às vezes até para fazer um copo d'água caindo, eles às vezes usam CGI, sabe? É um grande problema. Hollywood tem esse problema, às vezes é barato fazer CGI do que fazer um cenário ou utilizar elementos. E daí eles vão lá e usam. Então, Mas aí deixa eu falar também um tem muita pouco. coisa de CGI que a gente nem percebe que é CGI. Realmente tem. Mas é um problema que às vezes Hollywood vai pelo mais cômodo, pelo mais prático. Não se usa, às vezes, sangue de verdade nos filmes, por quê? Porque sangue suja todo mundo, suja o cenário. Usa sangue feito por computador mesmo, que não fica tão real. Probleminhas de Hollywood, que dava outros 10 programas aqui pra gente falar. Oi, Mas aí tem uma outra coisa, viu, Mário, que eu acho que vale pontuar, que você falou aí do copo, que é o seguinte, né? Às vezes, quando a gente pensamento a la Glauber, né? Então, follow the money. Porque o que acontece? Os caras, por exemplo, computador é por tempo de processamento. E, às vezes, os caras contratam ilhas, né, clusters de computadores ali para fazer 10 filmes ao mesmo tempo. Aí quem paga aí, o cara compra tempo de processamento. Então, às vezes, o cara, você tem direito a 50 horas de processamento. Vale mais a pena ele fazer o copo em si já está pago e ele tem que usar aquele tempo, de repente, porra, vou contratar, fazer o cenário. Até poderia fazer mais simples. Já aproveita que está aí, enfia essa cena aí e produz para nós. Tem isso, né?
Porque não é, o cara não contrata por ação, olha, eu vou fazer, tem que fazer o Jurassic Park. Ele contrata X horas a equipe para fazer aquilo, não sei o quê, e muitos, assim, às vezes quando tem temas paralelos, assim, os caras já fazem, ó, contrata uma equipe que vai trabalhar em 5, 6 filmes ao mesmo tempo. Vai estar fazendo isso, vai ter aquele lá, tá fazendo Jurassic Park, tá fazendo Senhor dos Anéis, aí já tem a série lá, Outlander, e daí vai todo mundo trabalhando junto, porque é do estúdio, né? Não é necessariamente do diretor. Esse lance aí também tem eu acho legal esse lance realista também, assim, super efeito prático, né? Assim, por exemplo, você pegar os filmes do Del Toro, é foda, o resultado é muito foda. Até a nova temporada do Stranger Things mesmo, o vilão foi feito todo efeito prático, maquiagem, né, e tal. Mas, ao mesmo tempo, cara, você poupa, né? Que nem o Anderson falou, você poupa grana, você poupa os atores, né? Já pensou o cara ficar, o ator ou a atriz lá, passar 10 horas se maquiando pra gravar? É um puta trampo, né, cara? Assim, talvez tenha essa coisa também, assim. Lógico, tem coisas que entregam uma coisa muito boa, né? Que a gente nem vai... Não vai ter tanta diferença, né? Mas sei lá. E daí também eu acho que tem um lance moral do diretor, né? Por exemplo, se um diretor que nem o Del Toro, pô, o cara super fudido, ele fala, quero fazer tudo assim. Tipo, ele vai conseguir fazer. Mas agora você pega lá, vamos fazer um filme, vamos produzir um filme nós 4 aqui, ó. A gente tem 10 mil de orçamento. O que a gente vai fazer, né? Tipo, quem somos nós, né? Assim, tipo isso, né? Então acho que tem um pouco disso também, né? Fala, Bel. Eu não sei, eu tenho a impressão que o fato dos dinossauros serem reais, assim, você ter lá o animatronic, eu acho que torna a experiência do filme até melhor, assim, sabe? Porque não é só como os dinossauros são assim, além de reais, eles são reais, entendeu? Tudo bem, são robôs e tal, não são reais, mas eles são reais, né? É uma coisa, é uma máquina que imita e tal, simula, mas ele existe assim no mundo físico. Essa coisa que não existe no mundo físico, assim, me incomoda muito, sabe? É engraçado Você que não está mexendo um vazio, né? você não tá assistindo um vazio, né? Você não tá assistindo. Não sei, às vezes eu fico assistindo e pensando, no fundo tem uma tela verde aí atrás e não tem ninguém, e sabe, eles não estão fazendo nada. Não, no Jurassic Park você tem essa sensação, sei lá, aquela hora que tem a dinossauro lá, acho que é uma Triceratops doente, né? E aí ela respira, assim, ela suspira e você vê aquele dinossauro que incha e desincha, né? E aí é tão bonito, né? A primeira cena eu também acho super emocionante, né? Principalmente porque tem a paleobotânica lá olhando a folhinha, falando, nossa, é uma folha do Cretáceo. E aí o cara vai lá, vira a cabeça dela, né? E aí ela olha, assim. E é uma cena absolutamente emocionante, assim. A hora que o dinossauro cai no chão, ele tá comendo uma folha, né? No alto da árvore, aí ele cai no chão. É aquela coisa que impacta, né? Que você sente, assim, que tudo vibra, assim, sabe? Foi lindo, mas você olha hoje em dia, você fala, que esquisito, né? Que cena esquisita. Que efeito estranho, uma luminosidade meio estranha, né? Então eu não sei, eu não gosto muito. Acho que eu gosto mais dos de verdade, sabe? Acho que eu gosto mais de todas as minhas experiências com museus e tal. Eu sempre gostei dos robozinhos, sabe? Não sei se vocês curtem. Eu não sei, eu sou uma obcecada com museus de história natural, entendeu? Então eu conheço, sei lá, museus de história natural, sei lá, Nova York, de Londres, não sei o quê. O de Londres eu morei lá durante um tempo, uns meses. O CGI, assim, de Jurassic Park de 93, ele é considerado tão bom e muitas vezes as pessoas comparam e dizem, nossa, é muito melhor do que de alguns filmes de hoje em dia. É que naquela época eles tinham um ponto a provar, né? As pessoas precisavam se provar, elas precisavam provar que conseguiam fazer. As pessoas que desenvolveram todo o projeto de efeitos especiais por computador, eles desenvolveram em paralelo, dentro da própria Light Magic, assim. A ideia era fazer animatrônicos e stop motion, só que uma técnica mais avançada de stop motion, go motion, que teria menos quebra de imagens assim. Só que não estava ficando legal. E tinha gente ali dentro desenvolvendo as imagens geradas por computador. E tinha até um conflito interno, não pode fazer isso, olha, vai deixar um pessoal aqui desempregado, como que você vai fazer isso com o fulano? Com o fulano que está aqui animando os bichinhos, não sei o quê.
Só que daí convenceram o Spielberg. Realmente tem uma luminosidade meio esquisita na primeira aparição do Brachiosauro, mas ainda me convence muito bem, assim. Eu acho Quais que é são as bonito. É uma cenas? escolha artística, né? Quais são as cenas? Essa primeira, aquela dos galimimos correndo, aquilo é computação. Os Qual galimimos mais? olha, tem computação, tem muita computação nas cenas dos Velociraptors, mas também tem muito animatrônico. No. O Dilophosauro, ele é todo animatrônico, não tem nada de CGI dele. O Dilophosauro é aquele que abre uma aba, assim, que gosta de Aham. veneno, Eu vi que encolheram ele. Eu tava sabe? lendo ontem um livro e eu vi que encolheram. Porque o Encolheram. Triceratops, ele é. O Triceratops não. O Velociraptor, ele cresceram ele, aumentaram ele é baixinho, né? Aumentaram, exato. E o Dilophosauro, sei lá, tinha 10 pés e fizeram de 4 pés, uma coisa assim. Que eu tava lendo. Diminuíram. Qual outra cena que É. é de animação, que não é, que é animação? Tem muitas cenas entrecortadas, né? Assim, cena que você é animatrônico e CGI, e tem a junção, e às vezes a gente nem sabe direito. Às vezes tem cena que a gente acha que é CGI, era animatrônico, a gente acha que era animatrônico, era CGI. Mas o Triceratops inteiro também é um animatrônico, Não, não isso eu teve sei. CGI nele em momento nenhum. Acho A que do esses dois espirro. dinossauros que são. A do Então, esse que eu espirro. estava falando, o Dilophosauro, o que espirra veneno, Não, não, ele é não. Aquele que todo. espirra na cara da menina. Aquele que espirra é mistura de CGI com animatrônico, Quando olha de longe sabe? é CGI, e aí quando Quando aparece olha, a cara de quando olha de perto. longe, assim, que mostra todo o pescoção dele, meio visto de cima, assim, mais ou menos visto de cima, aquela tomada, é CGI. E quando mostra de perto, mastigando, assim, aquela Uhum, linda mastigação parecida com um ruminante, que nem era desse jeito, a gente sabe hoje em dia, mas aquilo lá é animatrônico, uhum. sabe? Então é que eles tiveram que fazer escolhas também de iluminação e tal. Foi o que era possível na época, mas ainda convence muito bem, assim. Ao Não, menos me convence. Assim. não, eu gosto do filme porque é um filme com uma história que tem começo, meio e fim. Eu acho que esse que é o grande diferencial do primeiro filme para os outros é que esse tem um começo, Tem, sabe? Tem um drama, acontece uma coisa, sabe? Dá tudo errado, tem tem personagens personagem que a gente gosta, que a gente tem, não gosta também, sabe? tem que a gente não gosta também. E eu acho que ele é muito constituído, e essa coisa que eu não senti nos outros filmes, né? O segundo, o segundo é o Lost World, né? O que acontece? É aquele que eles vão voltar pra ilha, que é Ó, com é com o Ian Malcolm. O Ian Malcolm é o personagem com a principal do The filha, Lost com a World. filha. Com a filha dele, isso. Ele vai lá pra ilha porque a namorada dele, do momento, foi lá pra ilha. E tem um pessoal que está querendo capturar dinossauros para levar para outro parque. E é isso, assim. E Esse o segundo filme é terceiro? uma O bagunça. terceiro é que eles Oi? vão pra. O terceiro é da O cidade? terceiro é. O terceiro. Não, é no segundo. No segundo filme, que no terço final, o Rex vai parar na cidade. Que é meio Gorgo, né? Meio Godzilla, né? Rola uma coisa Meio meio. Godzilla, isso. E o Esse terceiro? filme. O terceiro é aquele que o Alan Grant é convencido por um casal a ir para a ilha, porque o filho desse casal caiu lá numa aventura turística, caiu lá de paraquedas e tal. Eles levam o Alan Grant lá para resgatar o Piá. E é basicamente isso, é esse grupinho lá na ilha, atrás da criança, daí conseguem achar a criança, daí eles precisam fugir da ilha. É isso. Uhum. O legal desse filme é que tem o espinossauro, que é um dinossauro foda. Eu, pelo menos, acho foda. Tem muito hate em cima dele, mas eu acho ele legal. E tem uns Velociraptors de umas cores muito bonitas e acho que é isso que ele tem de bom. É bem fraquinho, é bem fraquinho. Tá, acho que eu só vi uma vez. Acho que o Mundo Perdido eu acho que eu ainda vi umas 2 vezes. O terceiro acho que eu só vi uma vez, assim, tentando lembrar da história. Eu lembro do espinossauro só. Tanto que a capa, né, é o Espinossauro. espinossauro, né? Não é o Tiranossauro Rex. É um pouquinho Isso, é o diferente. único que o vulto, o esqueleto no símbolo é um espinossauro. Os outros todos foram tiranossauro. Exatamente. Mas são bem Realmente. ruizinhos, eles passaram por muitos problemas de produção, eles não foram bem planejados. O segundo filme, por exemplo, ele é bem diferente do segundo livro que Uhum. o Michael Crichton fez. E até o segundo livro parece que o Michael Crichton fez meio por obrigação, e daí parece que quiseram mudar bastante, teve muitos problemas, ele entrou naquele inferno de roteiro, sabe?
meio que não tinha muito roteiro, mas tinha um pouco de roteiro, assim, ainda. E daí, todo aquele final que o Tiranossauro Rex vai para a cidade, foi o Spielberg que quis mudar, ele falou, não, eu quero fazer isso aqui. O Spielberg meio que chutou o pau da barraca nesse filme. Não sei, ele não estava inspirado, ele meio que desistiu na metade do caminho. A impressão que dá é essa que eu tenho, assim. O Ele primeiro aparece filme eu como vejo diretor? no coração. Ele aparece como Steven Spielberg é diretor o do diretor do terceiro? segundo. Do segundo? Ele aparece Não, ele do como terceiro diretor? não. No segundo. Sim, o Steven Spielberg é o diretor do segundo. Ele é diretor do segundo, Ele não é produtor? por incrível que pareça. Não, ele é Produtor diretor. executivo? Nesse último ele é produtor. Nesses últimos ele é produtor executivo, né? Depois de todos os que vieram depois, ele foi produtor. Ele só ganha produziu. dinheiro. Ele só ganha dinheiro. Ele teve sua parcela de culpa em todos. Não dá para eximir totalmente o Sr. Spielberg, mas é o que é, né? É isso, se você deixar eu falando, eu fico falando o tempo todo, Tarso. Você tem que Não, eu interromper. tô ouvindo aqui, cara. Eu fico me segurando. Eu fui entendeu? pesquisar o que é o espinossauro, daí eu lembrei. É Tinha aquele que tem uma... tipo um negócio nas Na costas. vela. Né? Tinha um desenho que passava na TV que era os dinossauros. Que eram uns dinossauros que, sei lá, eles lutavam, né? Uma coisa assim. Dinossauros biônicos de outro planeta, umas que vinham coisas aqui, seus amiguinhos crianças. É. Você fez esse questionamento lá atrás, eu não falei, mas vou falar aqui rapidamente. A mania por dinossauro sempre existiu. Desde que eles foram classificados, sempre teve uma mania, assim, sempre estiveram meio em voga. O que o Jurassic Park fez foi explodir isso. Explodir isso de uma maneira que se tornou quase insuportável para algumas pessoas. Para mim, não, eu achei ótimo. Mas realmente, em 93, só se falava em dinossauro. Sim. Aparecia em todas as capas de revistas. A Veja fez uma capa para Jurassic Park e uma capa sobre dinossauros, assim. Acho que no mesmo ano. Brinquedos. Esse álbum. Esse álbum do chocolate, cara, eu lembro. Chocolate surpresa. Era de surpresa. Vinha, a figurinha vinha explicando, né? Atrás, né? Eram lindas. Exatamente. Eram lindas as imagens, eram sensacionais, assim, muito bem desenhadinho. Todo mundo lembra com muito carinho dessas figurinhas. Eu lembro disso aí, cara. Eu não cheguei a ter o álbum, mas eu lembro que eu tinha algumas figurinhas, assim, cara. E o chocolate vinha. Você, Isabel, você completou? Eu completei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí, só um segundo. E o chocolate vinha um desenho, né? Eu completei o meu também. Vinha o desenho. Eu achava eu completei legal. O meu também, eu tenho até hoje também. Era muito legal. Massa demais. Não, mas é massa. É que o lance, assim, né? Que nem eu falei no começo, né? Eu sempre assisti, pra mim, sempre foi algo da minha infância, né? Eu nunca tive esse apreço, por exemplo, que vocês têm hoje, né? Tipo assim, que nem você falou, vou assistir o filme novo, sabe? Não é uma coisa que me chama atenção pra falar, nossa, eu preciso ver esse filme no cinema e tal. Como, por exemplo... Não, você pode falar. Mas é perfeitamente compreensível, Sim, porque é como eu falei, os filmes não eram bem planejados, né? Então o segundo e o terceiro sofrem disso. Essa nova série, ela tem um planejamento, dá pra ver, tem um planejamento. Né? Nesse terceiro filme, eles chegaram a uma conclusão, que eles poderiam acabar por aqui, mas provavelmente eles vão continuar. Mas, assim, esses novos filmes, eles têm um problema de... Pra mim, o grande problema é que os personagens simplesmente não são tão carismáticos quanto eu